Fala pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai estar falando sobre Bootstrap, os conceitos básicos do Bootstrap, né? Como fazer a instalação dele, a gente vai testar alguns códigos. Se tudo for possível, aí na próxima aula a gente já faz um templatezinho com ele. Na próxima ou daqui 2, 3 aulinhas. Mas não é nada demais. Então, Bootstrap, framework que a gente vai estar utilizando. IDE que eu vou estar utilizando aí para fazer as programações Visual Studio Code, tá? Fazer os comandinhos. É aconselhado que você tenha um conhecimento aí de HTML para poder estar fazendo as aulas, mas eu vou tentar sempre fazer o mais explicado possível, caso seja necessário. Primeira coisa, vamos lá. O que é o Bootstrap? Né? O Bootstrap é uma ferramenta. Tá. Professor, tem uma ferramenta, o mesmo site em inglês. Tem em português? Tem sim. Mas eu vou usar o em inglês, preferência. Português, por questão de estar muito fácil o acesso, também está na versão 4.1. Eu prefiro usar o em inglês, né? E já está mais atualizadinho e também que você força aí o idioma, né? É sempre bom você que vai trabalhar como deve ter um outro idioma. Bom, a ferramenta, ela então é um framework, né? São padrões predeterminados para te auxiliar aí no desenvolvimento de páginas web. E o Visual Studio Code, ele acho que livre de explicações, é uma ideia, assim como existem muitas outras que você pode estar utilizando. Notepad++, bloco de notas, por que não? Ele é mais uma IDE. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é trabalhar no meu Visual Studio Code. Eu vou criar aqui uma pastinha para eu poder trabalhar. Então, no explorador de arquivos aqui, ele está falando que não tem nenhuma pasta aberta. Então, eu vou adicionar uma pasta. Vou clicar em arquivo, vou clicar em adicionar pasta workspace. Ele vai abrir aqui, eu já tinha algumas coisas abertas no meu trabalho. Vou lá em documentos, tinha criado uma pasta chamada Bootstrap. Vou abrir ela e clicar em adicionar. Aí ele adicionou a pasta aqui ao workspace. Nada demais. Isso aqui vai ser importante só por uma questão de organização, né? Ficar mais fácil aí pra gente fazer toda a nossa estrutura. Bom, aqui no Bootstrap, você pode iniciar ele, fazer o download dele. Mas como assim fazer o download? Você vai fazer o download de um arquivo, no instalador? Não. Download dos arquivos que vão estar vindo nele. Vamos fazer um início aqui antes. Vamos fazer um teste, né? Eu vou criar aqui uma nova pasta. Eu vou escrever aula 01. Então, nessa aula 01, eu vou criar um arquivo aqui. Se você não sabe criar um arquivo, você pode apertar Ctrl N, né? Acho que ele até dá algum... ele não dá indicação aqui, mas Ctrl N, abre um novo arquivo. Aí aqui você já pode salvar ele lá na sua pastinha, ou não. Eu não gosto de fazer por aqui. Eu gosto de clicar aqui com o botão direito, no novo arquivo. É só uma questão de que é mais prático para mim. Eu vou chamar aqui index.html. E ele já determinou que ele mudou o ícone, ele já transformou o arquivo no arquivo HTML. Uma das coisas que eu gosto quando eu uso o Visual Studio é que existem comandos de atalho que eles facilitam aí o meu desenvolvimento. Por exemplo, eu quero trabalhar todo um desenvolvimento de um site, fazer toda aquela parte inicial, para você que já trabalhou com HTML, você quer dar o doctype, você quer dar o HTML, você pode, só digitar ele já vai trazendo para você. Mas se você trabalha com Visual Studio Code, você sabe que você pode apertar exclamação e dar Enter, ele já traz todo o código pronto para você. Bom, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou digitar um código. Eu não sei se a visão está pequena aí para vocês ou não. Eu vou dar um zoom na tela aqui, Ctrl+, só para dar um zoomzinho. Acho que fica mais fácil para você estar enxergando aí na sua casa. Então eu vou escrever aqui um H1, né, nosso comando aí para determinar as letras, né? Não um parágrafo, mas o tamanho de títulos aí, os headlines. Então eu vou escrever aqui, né? Aula em Bootstrap. Aula Bootstrap. Só para a gente ver, vou salvar. Para eu saber que salvou, ó, quando não está salvo, ele está uma bolinha indicada aqui na parte superior. Quando eu salvo, a bolinha some. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou iniciar isso aqui. Vou teclar F5. Ele vai perguntar por onde eu quero, vai pelo Chrome. A gente já instala um live server aqui, para a gente não ter que ficar atualizando sempre. Aula em Bootstrap. E está vendo como que está a tipografia aqui. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o Bootstrap aqui. Num primeiro momento, eu vou estar colocando o Bootstrap via link. Então, eu vou colocar o CDN dele. Eu vou colocar aqui no Get Start.
Aí ele me passa algumas coisas, né, que eu tenho que copiar e jogar lá. Como eu quero só estilização no primeiro momento, eu vou dar um copy no CSS. E você sabe, eu acredito, que você tem que colocar ele dentro do head. Vou colocar aqui ele. Beleza, vou salvar o arquivo. E vamos lá no nosso HTML. Aula em Bootstrap. Quando eu der F5, essa estilização ela vai mudar. Pluft, mudou. Por que ela mudou? Porque eu peguei os elementos lá do CSS, né, link do CSS, que veio do meu Bootstrap. Então ele pegou essa referência aqui do Bootstrap e jogou no site. Ah, professor, nesse primeiro momento acho que eu não entendi. Lembra quando a gente fazia um CSS? Você fazia lá, link .css, no Visual Studio ele já traz toda aquela estrutura para você. Aí ele me deu aqui um href, style.css. Se você trabalhava com HTML, você já sabe dessa informação aqui. Se você não sabe, eu vou colocar algumas aulas de HTML e CSS também no futuro. Bom, você sabe disso. Você estruturou aqui um site e você colocou um link, né, uma estilização em CSS. Bom, como eu troquei, né, ela vai ter que voltar ao que era antes, sem estilo nenhum. Eu perdi a estilização. Aquele link que a gente colocou, nada mais, nada menos do que esse link aqui, né, que já estava copiado, nada mais, nada menos do que um CSS pronto para o Bootstrap. Mas, se você não quiser colocar o link, não tem importância. Vamos lá. No site do Bootstrap, lá na página inicial, né, aí tem uma opção que chama Downloads. Quando eu clico em Download, ele me dá aqui um compilado de CSS e JavaScript, que eu posso estar baixando e colocando no meu site. Então eu vou clicar aqui no Download. Aqui eu fiz o download dele, então o arquivo ele veio aqui para a pasta de Downloads. Vou apertar o botão direito e vou extrair ele. Extrair tudo. Vai extrair o meu arquivo. Ele vai demorar aí ele faz a extração. E agora isso aqui, ele tem dentro dessa pasta, vou dar um zoom aí para você ver melhor, vários arquivos em Bootstrap. Na verdade, tentei dar um zoom para ajudar, mas acho que piorou. Mas ele vai ter vários arquivos em Bootstrap, não, perdão, em CSS, que eu vou poder estar utilizando dentro do meu arquivo. Aqui tem só grid, tudo junto, várias coisas aí que a gente pode estar utilizando. E a mesma coisa se repete para os JavaScript. Beleza? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou aqui no meu VS Code, vou criar uma nova pasta aqui, vou chamar de Bootstrap arquivos e vou salvar aquelas duas pastas aqui dentro. Vou selecionar as duas, vamos lá para o Bootstrap e soltei as duas pastas aqui. Agora eu tenho uma pasta CSS e uma pasta em JavaScript do Bootstrap. Bom, beleza. Aqui nada demais o que a gente fez, só fiz uma extração de arquivos. Vou aproveitar aquele link que eu estava colocando e vou chamar a minha pasta do CSS. Bom, de acordo aí com a ideia, né, eu estou dentro da pasta aula 1, eu vou voltar para a raiz e entrar na Bootstrap Arquivos. Então, se você se recorda ou não, para eu voltar uma pasta é ponto, eu vou apertar o barra, ele já vai mostrar todas as pastas que vai ter lá dentro para mim. Então eu vou lá no Bootstrap Arquivos, pegar o CSS, tem vários arquivos aqui, eu vou achar lá embaixo o que é Bootstrap CSS. E está feito esse primeiro momento. Vou salvar isso aqui, vou lá no meu arquivo. Eu acho que eu tinha atualizado e eu não tinha voltado para o original. Aí pronto, fiz um comentário e voltei. Ó. Então como ele está, né, sem o Bootstrap, eu vou jogar aqui, eu coloquei o link do Bootstrap e vou fazer um F5. Beleza, ele também puxou a minha referência de Bootstrap inicial aí para o arquivo. Ah, beleza. Professor, e aquela pastinha lá, JavaScript, eu tenho que colocar? É importante que você coloque também o JavaScript, porque dependendo do recurso que você vai utilizar no Bootstrap, somente o CSS ele não responde. No nosso primeiro projetinho, a gente já vai usar um um off-canvas, e esse off-canvas aí é importante que a gente tenha o JavaScript. Mais para frente você vai ver com mais precisão, caso você não esteja entendendo o que eu estou falando.
Mas se eu quiser importar o JavaScript, o comando é muito parecido, né? Para importar o link, eu digitei lá link, CSS. Para eu colocar o JavaScript, eu vou colocar script, src, de search, né? Search, não sei como que fala. E eu vou colocar lá, vou voltar uma pasta, // Bootstrap arquivos, JavaScript, e eu vou pegar o Bootstrap JavaScript, né? Tem outros arquivos, assim como tinha no CSS, no futuro a gente vai ver o que fazer com eles. Aí na frente do seu comando, vou pedir para você colocar um comando deffer. Né? Esse comando ele é bem importante, porque o JavaScript, por padrão, antigamente, a gente colocava ele no final do código, né? Antes da tag fecha body. Inclusive, lá no site do Bootstrap, eu acho que eu fechei o site. Vamos lá, vamos abrir o Bootstrap aqui. Bom, pessoal, o computador deu uma travada, deu um corte aí para chegar mais rápido. Mas quando a gente vem aqui no Get Started, ele fala aqui, quando a gente coloca o nosso JavaScript, para lá, onde você tem que colocar os seus scripts, ó. Colocar o script depois, antes de fechar a tag body. Antes aqui que você coloca para ele poder rodar, como eu havia falado, né? Opa, sem querer abrir o editor ali. Mas beleza, então basicamente é isso que a gente tem para fazer a instalação. Pessoal, eu acho que eu vou terminar essa aula por aqui, para não ficar uma aula muito grande. Mais uma aulinha ali depois, para a gente fazer só as partes de layout do Bootstrap. Valeu, brigadão.